Bom dia, mais uma manhã e mais um momento do nosso devocional. Estamos agora numa série sobre o Evangelho de Lucas. Estamos ainda no capítulo 1 e hoje vamos ler a partir do versículo 5, que fala do nascimento de João Batista. Mas o devocional de hoje, o foco vai ser Zacarias e Isabel, ou seja, o pai e a mãe de João Batista. Vamos ver o que nós podemos aprender aqui com eles. Desde Gênesis, nós temos visto o Senhor trabalhar nessa situação de reverter a situação natural de uma mulher que não poderia ter filhos. Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Manoá e sua mulher, Eucana e Ana, e tudo isso foi acontecendo ao longo dos anos. E agora nós chegamos aqui num fato que ocorreu por volta do ano 7 ou 6 a.C. E desde já eu glorifico a Deus porque o Senhor já manda uma mensagem poderosa para nós, que os seus milagres não dependem de época, não é semeadura, não é um tempo isolado na Bíblia, não, os milagres vão ocorrendo ao longo dos anos para mostrar que hoje nós ainda temos acesso a eles. Os milagres são para aqueles que creem, os milagres são para aqueles que oram, que pedem. Então, se você precisa de um milagre, não deixe o inimigo tirar a sua fé. Não deixe o inimigo roubar a tua fé, dizendo que é impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. O Senhor tem todo o poder no céu e na terra. E o mesmo Deus que operou no passado, opera no presente e ainda vai operar no futuro. Mas vamos ao texto. Lucas 1, versículo 5, diz: Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias. A esposa dele se chamava Isabel. Eu já gosto muito do significado dos nomes. Zacarias significa o Senhor lembra. Graças a Deus que o Senhor lembra. O Senhor lembra tudo que nós pedimos. O Senhor lembra tudo que nós fizemos. Toda a nossa história de vida o Senhor contempla e Ele lembra. Nada será desconsiderado. Cada palavra sua, cada lágrima sua, nada será desconsiderado. O Senhor lembra de todas as coisas. Pode-se passar os anos. Talvez você esteja olhando para trás e dizendo: Senhor, mas já passou tantos anos. Mas da mesma forma, com Zacarias, com Isabel, o Senhor lembra. E Isabel significa o juramento de Deus. Aqui, como nós vimos, Zacarias era um sacerdote. Havia 24 turnos em que o sacerdócio foi dividido por Davi. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, falando sobre isso. Cada turno era chamado para servir no templo 2 vezes no ano, de sábado a sábado. Mas naquela época havia tantos sacerdotes que o privilégio de queimar incenso no santuário ocorria praticamente uma vez na vida da pessoa. E se ocorresse? Eu fico imaginando essas pessoas hoje que gostam de aparecer tanto, influencers, gostam de estar na mídia, vêm para a igreja também para aparecer, precisam de cargos, de exposição. Se o pastor não me colocar para trabalhar, não me dar o púlpito, eu vou trocar de igreja. Se eu não tocar, se eu não fizer isso, eu vou embora, Os sacerdotes eram chamados, ficavam à disposição anos. E a grande maioria não tinha nem o privilégio de um dia ir lá queimar o incenso no santuário. A importância está no servir e não no ser visto. É claro que tudo isso que eu estou falando agora, das pessoas não quererem fazer para aparecer, isso não pode servir de uma desculpa para você mesmo que está me ouvindo aí, que também está no outro extremo. Você vive usando de desculpa. O importante é eu estar fazendo nos bastidores, correndo às vezes das responsabilidades que Deus te deu, Deus te chamou. Então o que o pessoal ainda talvez não entendeu, as duas pontas, é que não é sobre viver sobre os holofotes ou viver nas sombras. A realidade é estar onde Deus quer que eu esteja. Se é o meu momento de queimar o incenso, eu estarei lá queimando o incenso no santuário. Se é o meu momento de estar lá no púlpito, eu estarei lá no púlpito. Se é o meu momento de eu estar em outro lugar, trabalhando lá na rua, fazendo algo, eu estarei lá. O importante é estar onde Deus quer que eu esteja.
E não sobre o meu gosto, a minha preferência, sobre as minhas características. Não, vai o outro lá que é melhor. Não tem nada a ver com isso. É um reino, tem um rei e tem os servos. Nós somos servos e devemos estar posicionados onde o rei quer. Vai ali no quartel. Vai no quartel da sua cidade, vai lá na guarita e pergunta para quem tá lá se ele que escolheu a posição dele. Não, a liderança que colocou ele lá. É sobre isso. Vamos prosseguir? E olha o que diz aqui sobre o casal. Versículo 6. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta. Qual é a vida que para Deus é correta, meus irmãos? Ele continua dizendo, obedecendo fielmente às leis e mandamentos do Senhor. Então já temos aqui um bom indício do milagre. É obedecer ao Senhor. É buscar ter uma vida que agrada o Senhor. É buscar os interesses do Senhor. É examinar a lei, a Bíblia, a palavra, para entender o que Deus quer que eu faça. E aí no versículo 7 diz, mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Esse casal não tinha filhos. E para aquela época, naquela cultura, naquele contexto, era uma condição de vergonha para qualquer judeu. Então ela era estéril e o problema foi agravado pelo avanço de idade do casal. Como se isso fosse um impedimento para Deus. Deixa eu falar com você agora que já está com mais de 50, mais de 60, 70. Você pode ter sido estéril até agora. Você pode até agora não ter gerado frutos, não ter trazido resultado para a obra. Mas a idade não é nenhum empecilho. O Senhor pode usar a tua vida para ganhar muitas almas agora. Exatamente onde você está. Exatamente com a sua idade. O Senhor pode renovar a tua força e você se surpreender quando você aceitar aquilo que Ele tem para você. Quando você se dedicar a Ele, a sua obra, se aprofundar na palavra, buscar o Senhor, não importa a tua idade, você não vai ser mais estéril, você vai gerar frutos e frutos que permanecem. Versículo 8. Certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Ou seja, chegou a vez dele, meus irmãos. Chegou a vez dele. E olha que coisa maravilhosa. A vez dele que chegou para o trabalho foi a mesma vez dele que chegou para o milagre. Eu gostaria de explicar isso para as pessoas que ainda não trabalham na obra do Senhor. É impressionante o sincronismo dos milagres acontecerem, as coisas acontecerem na nossa vida ao mesmo tempo que estamos fazendo a obra do Senhor. É a misericórdia do Senhor, é a bondade do Senhor que entra em ação. Nós conseguimos presenciar o Senhor criando coisa do nada, o Senhor pegando pouco e multiplicando. Conseguimos presenciar o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Tantas coisas nós conseguimos presenciar enquanto estamos trabalhando. E aconteceu com ele. Era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. E o seu milagre também, coincidentemente, chegou naquela vez. Já era um dia memorável na vida dele, porque ele foi sorteado para queimar o incenso no santuário. Já era um dia memorável, mas se tornou mais incrível ainda, com o milagre de Deus na vida dele. E eu gosto também do versículo 10. Diz assim, que durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Meus amigos, olha que tanta coisa que ia acontecendo ao mesmo tempo. Um casal que olhava para a lei, alguém que mesmo com a sua idade estava servindo como sacerdote, fazendo o seu trabalho. E agora, enquanto ele estava lá, oferecendo, queimando o incenso, o povo lá fora estava orando. Olha o ambiente de milagre se criando. É na oração, meus irmãos, na oração. Aproveite a tua igreja, aproveita os momentos de oração da tua igreja, aproveita os cultos de oração, aproveita o círculo de oração, o ministério de oração na tua igreja, lança lá os seus motivos de oração, aproveita esse momento comum quando há um clamor no culto, por alguém clama junto, meus irmãos, é nessa hora que realmente as coisas acontecem, as coisas se movem, há uma igreja orando, há um povo orando e você ali clamando também. É o ambiente apropriado para o milagre acontecer.
Por isso que bate dor de cabeça, dá confusão em casa, dá desânimo. Por isso que acontece tudo para você não ir no culto. O inimigo sabe o que aquele ambiente é capaz de fazer. O que um povo orando, unido, é capaz de fazer. Versículo 11. Então, enquanto ocorria tudo isso, ele lá queimando o incenso, o povo lá fora fazendo oração. Versículo 11 diz: o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias ouviu, ficou com medo. Claro que ficou com medo, nenhum dos seus contemporâneos ali tinha visto o anjo. Então, logo, ele levou realmente um susto ali. E diz que ele ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu a sua oração. Ele estava pedindo, meus irmãos. Ele estava com a idade avançada, mas ele não havia desistido do motivo da sua oração. Meu irmão, minha irmã, enquanto você não vê o teu milagre, não desista. Não pare no meio dessa caminhada, não pare, não desista dessa oração, do motivo da tua oração. Mesmo com a idade avançada, ele não desistiu, mesmo vendo o impossível, a mulher estéril, uma vida, ele não desistiu. E aí o anjo falou: a sua esposa vai ter um filho e você vai colocar o nome de João. Tá bom, né? Já resolveu um problema ali, um dilema de qual nome colocar na criança. Então já facilitou a vida dos pais. Isso é maravilhoso, né? Deu um atalho bom para todo mundo ali. E aí diz que o nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Que coisa boa para um pai ouvir, né? Já ter a tranquilidade que vai ter ele alegria e felicidade, mas as pessoas também vão ter através dele. E aí diz o motivo. Qual é o motivo? Versículo 15, porque para o Senhor Deus, ele será um grande homem. Para o Senhor Deus. Muitas pessoas iam se alegrar, ter felicidade, como até hoje nós temos, lendo a história de João Batista e vendo o que ele fez e usando seus exemplos. Mas para o Senhor Deus, ele era um grande homem. Porque lógico que para muitas pessoas não. Muitos se levantaram contra ele. Muitos tentaram derrubar. Era um homem que se levantava contra governos. Era um homem que batia de frente contra o pecado. É lógico, muitos não gostariam da vida de João Batista. Para o Senhor Deus, ele é um grande homem. Então o anjo tranquilizou Zacarias com notícias maravilhosas, dizendo que o seu filho seria chamado de João, que significa a graça de Jeová ou o favor de Jeová. Mas meus irmãos, os filhos são um favor. É uma herança que ele dá para nós cuidar, mas é uma graça, é um favor dele para nós ter a possibilidade de ter um filho em nossas mãos. Versículo 18. E aí começa a complicar um pouco a situação de Zacarias. É o famoso complicar para descomplicar. Então Zacarias perguntou ao anjo: como que eu vou saber que isso é verdade? Ele olhou para ele, meus irmãos. Ele era para ter olhado para Deus, para a promessa. Ele estava num ambiente lá. Veja isso. Vamos botar para a sua vida então. Você há anos está orando por algo, há anos está pedindo para o Senhor. O Senhor diz agora sim, chegou a época, eu vou fazer. E aí, em vez de você olhar para a promessa, em vez de olhar para cima, para Deus e dizer: obrigado, Pai, a minha vez chegou, você olha para quem? Para você. Para você mesmo, homem mortal, para suas falhas, para suas limitações. O que? Eu? Ele falou: eu estou muito velho. A minha mulher também. Ainda botou a mulher junto. O velho Zacarias ficou impressionado com a impossibilidade da promessa. Meu Deus, como pode nós sermos assim? Você, eu, pedimos tanto a promessa e quando ela está para se realizar, nós olhar e dizer: não, mas não pode não vai dar certo. A realidade é que essa pergunta dele, essa lamentosa pergunta, expressou a dúvida que estava enraizada no seu coração. Eu vou te dizer, certamente essa dúvida não nasceu na hora ali. Certamente essa dúvida percorreu a vida toda de Zacarias enquanto ele orava pelo milagre. A dúvida só estava presa, encurralada no seu coração. Enquanto não havia uma promessa, não precisava colocar a dúvida para fora. Certamente orava, pedia para Deus um milagre, mas dizia: mas não vai ser não. Igual você pede um milagre, mas diz: mas comigo nunca dá certo. Pede um milagre, mas diz: mas certamente vai fazer com outro, comigo é impossível. A dúvida estava encurralada no seu coração. E aí ele jogou para fora, no momento que o Senhor fez a promessa através do anjo. E aí no versículo 19 diz: e o anjo respondeu: quer saber se isso é verdade? Ok,
Eu sou Gabriel, servo de Deus. Gabriel, que significa o forte de Deus. Gabriel que trabalhou bastante aqui dando aviso, né? Falou para José, para Maria, falou aqui para Zacarias. E ele diz: Deus me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Olha, porque não era nós ali, né? Se fosse nós, o tom já seria diferente, né? Sei como é que é. Ele tá pedindo a vida inteira, eu vim aqui trazer a boa notícia de Deus, agora tá aí, né? Tá aí duvidando. Mas o que ele fez? Ele disse: Deus mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não tá acreditando no que eu disse, mas isso vai acontecer no tempo certo. Preste atenção. O Senhor prometeu, mas é um tempo certo. O Senhor prometeu, mas é no tempo dele. Às vezes Deus nos fala da promessa para quê, meus irmãos? Para acalmar só o nosso coração e dizer: ei, calma, que vai ocorrer. Naquele tempo que eu falei, vai ser naquele dia. Mas hoje eu estou te falando de novo da promessa, reavivando em ti, só para te acalmar e chegar até lá tranquilo, porque vai ser naquele dia. E aí vem, meus irmãos, a contrapartida do anjo. Olha o que o anjo falou para ele. Porque você não acreditou na promessa, já que você falou demais, já que você duvidou aí, né? Antes estava enraizado no coração, agora você colocou para fora. Já que você não acreditou, você vai ficar, sabe o quê? Mudo. Você vai ficar mudo, Zacarias. Você não vai poder falar até o dia que o filho nascer. Que sentença, hein? Que sentença. Aquele que tem dúvida do que o Senhor fala, os seus lábios são selados. Ele era para sair dali cantando, meu irmão. Louvando, a galera esperando na rua. Era para ele voltar lá cantando, glorificando a Deus. Mas a incredulidade impediu o cântico dele. Impediu ele de celebrar a vitória. E aí, meu irmão, só voltou a falar quando? Quando a fé voltou. Só quando viu o milagre. Só quando nasceu João Batista. Durante o período da incredulidade, os nossos lábios ficam selados. Eu vou levar para uma linha melhor para você entender melhor. Enquanto os teus lábios estão selados e você não está glorificando, você não está cantando, você não está feliz com as promessas que Deus te fez, você só está demonstrando que você não creu nelas. Os teus lábios selados só comprovam a tua incredulidade. O Senhor já falou que vai fazer e você prefere permanecer de boca fechada em vez de louvar, glorificar, em vez de tranquilizar a tua alma. Creia. Se Deus falou, creia. Se o Senhor prometeu, creia. Versículo 23, e eu encerro aqui, diz que quando terminaram os seus dias de serviço no templo, ele voltou para casa e pouco tempo depois Isabel, a sua esposa, ficou grávida. É isso. No tempo do Senhor ocorreu. Mesmo em meio à incredulidade dele, o Senhor operou pela sua misericórdia, porque havia um plano maior com tudo aquilo. Eu quero dizer para você que o seu milagre o Senhor pode trazer, mas ele virá com um propósito maior. O milagre na tua vida não vai ser para te desfrutar, aproveitar. Não, vai ser para trazer salvação para pessoas, para o avanço da obra de Deus, para o avanço do reino. E que o Senhor venha arrancar a tua incredulidade hoje e o teu coração possa crer novamente. E você comece a partir de hoje tirar essa fisionomia triste, abatida da tua alma, e você venha colocar nos seus lábios louvores a Deus, porque você crê nas suas promessas. Amém? Vamos orar então? Pai, te louvamos pela tua bênção, teu amor, tua bondade. Te louvamos por esse momento, esse devocional. Te louvamos, Pai, porque vimos o teu mover, Pai. Vimos o teu milagre na vida de Zacarias, de Isabel, do nascimento de João Batista. Vimos o teu mover, Pai. E sabemos que o Senhor continua operando ainda milagres. Pai, eu venho falar agora para mulheres que estão aí talvez orando para gerar filhos que possam estar com ventres cerrados, Pai. Em nome de Jesus, que a tua graça venha operar, Senhor. Que de forma física mesmo venha se operar um milagre, Pai, no ventre dessa irmã e ela possa gerar frutos. Mas também venho falar, Pai, de pessoas que estão estéril espiritualmente. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam gerar frutos, se restabelecerem em fazer a tua obra.
Peço também a tua bênção por cada um desses que estão acompanhando, cada um dos inscritos, que a tua graça e a tua bondade esteja sobre eles. Guarda-nos, abençoa-nos, nos protege. Em nome de Jesus, amém.